Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Vamos lá. Eu sou a Camila, sou formada na área de informática e sou especialista em projetos na área de TCC. Hoje, na live de hoje, eu vou conversar com vocês a respeito sobre a construção da delimitação do tema. Então, são assuntos que já vinham sendo tratados no feed, algumas dúvidas no direct. Então, vamos lá. Como é que eu defino o meu tema? Primeiro, o seu tema do seu TCC ele tem que estar alinhado à sua área de formação. Então, sempre que você estiver ali fazendo a escolha do tema, primeira coisa, qual a área que eu fui formado dentro da minha grade curricular? Quais foram os principais temas ali, componentes ou disciplinas que os professores me passaram, me ensinaram? E dentro desses temas, quais você vê que tem ali possibilidade de você continuar aquele estudo, o aprofundamento daquele estudo? O que difere na escolha do tema? Dependendo da sua área de formação, você teve atuação em campo de estágio, a obrigatoriedade do campo de estágio. Normalmente estão relacionados a cursos de graduação e cursos na área da saúde, da educação profissional. Então, quando você tem a obrigatoriedade do cumprimento do campo de estágio, você consegue ter uma aderência maior em determinadas áreas. Eu gostei mais daquela área, não gostei muito daquela área. Então você tem essa escolha, essa possibilidade, porque você experimentou. Quando você está no ensino superior, você fez a carga horária do estágio, que está lá na ementa, que está na grade de curso da sua formação, você vai ter o campo de estágio, tantas horas no campo de estágio, pode estar alinhado à tua área de atuação, alinhado à tua aderência ou não. Então isso daí depende aí de cada um, de cada área de formação, certinho? Quem tiver dúvida pode deixar aqui nos comentários, fiquem à vontade. Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, você pode deixar no seu comentário e ele vai acabar sendo visualizado, exibido durante a live e depois posteriormente na gravação, que vai ficar lá no YouTube também. Então pode deixar seus comentários aí por responsabilidade aí da conta do usuário, beleza? Então vamos lá. Voltando para o nosso tema. Eu escolhi o meu tema, Camila, dentro da minha área de formação, dentro do período que eu estudei. Como que eu sei se aquele tema tá legal ou não tá legal? Normalmente você vai passar por alguns filtros e o seu professor orientador, ele vai ser capaz de verificar se está aderente à grade curricular, ao plano de curso, está aderente à área de formação, tá? Então nem sempre assim, aquilo que você mais gosta vai ser aquilo que você vai fazer, porque às vezes ele não tá com aderência à sua área de formação. O que mais que é importante a gente destacar na escolha do tema? Às vezes você teve ali durante a sua graduação, o seu curso de educação profissional, mais de uma área que você gostou. E agora, o que eu vou fazer? Eu gostei mais de uma área, não são áreas afins, são áreas um pouquinho diferentes na área de atuação, o meu TCC ficaria gigante. Vamos lá. Primeiro, observe aquela área que você teve mais aderência, teve mais contato e se sente mais à vontade de você pesquisar e escrever sobre aquela área. É importante a gente destacar porque o seu TCC vai demorar aí 1 ano, 10 meses pelo menos, entre você começar a pesquisa, levantar o tema e encontrar problemas, encontrar objetivos, encontrar revisões bibliográficas que vão subsidiar a tua escolha. Então você tem que amar esse tema. Você ama ele o suficiente para olhar para ele 10 meses ou até mais. Por que até mais? Quem está na universidade pública às vezes fez a iniciação científica, fez o estágio e ele acaba, dentro dessa área de aderência, dentro da área de iniciação científica, ele vai para uma pós-graduação stricto sensu, o nosso mestrado, o nosso doutorado. Então você estica esse período ali, esse estudo por um pouco mais de tempo. Então é importante você ver se você realmente gostou daquele tema, se você, eu gosto desse tema, eu vou continuar estudando esse tema. Dentro do tema, você tem sub-áreas que estejam alinhadas dentro da sua área de formação. Sempre eu destaco isso para os meus alunos, porque não adianta eu formar numa área, fazer o TCC naquela área, mas o meu subtema, o meu problema, ele está relacionado totalmente a outra área, Hoje, com áreas multidisciplinares, o novo currículo, muitas vezes o seu subtema está relacionado a outras áreas também. Então, você acaba tendo que somar ali alguns conhecimentos de outras áreas relacionadas à sua área de formação
e você vai precisar delimitar esse tema. Por que que é preciso delimitar o tema? Porque senão seu TCC fica gigante, fica confuso, fica difícil de quem lê e de quem orienta entender o seu tema. Então vamos lá. Você tem um determinado tema, uma determinada área de formação. Estou me formando em determinada área. Educação profissional, que são os nossos técnicos, são as áreas de graduação, licenciatura, bacharelado, tecnólogos, então tá todo mundo ali, tá? Então você vai fazer o seu TCC. Primeiro, dentro do período que você estudou ou fez estágio, o que você mais gostou, o que você teve mais aderência, se sentiu mais à vontade, qual tema? Passo 1. Passo 2. Dentro dessa área, dentro desse tema, pesquise, leia, verifique se há possibilidades de subtema. Faça um mapa mental. O que é isso? Ou faça um brainstorming. O que é isso? Brainstorm ajuda bastante. A gente pega a ideia inicial, coloca no centro do papel. Gente, faz à mão mesmo. Existem muitos aplicativos que ajudam. Não dá para fazer também no celular. Quem tiver aí no smartphone consegue. Você vai lá, coloca o tema na ideia central desse papel ou desse aplicativo. Ao colocar esse tema na área central, você primeiro identificou a sua ideia, que é a sua temática. Aí você começa a abrir vertentes ou linhas dentro dessa temática. Dentro dessa temática, qual as sub-áreas que existem ou perguntas que existem que você começou a verificar que são interessantes. Anote-as em cada uma das linhas. Anote-as ali para que fique definido claramente naquele momento que você escreveu quais são os subtemas que estão relacionados àquele tema. Legal. Passou um dia, passou 2, você teve outro insight ali. Lembrou de, nossa, eu tenho outro problema, outro subtema dentro desse tema que é legal eu colocar. Pega o mapa mental, pega o brainstorm, vai lá, abre um novo galho, quem está trabalhando com mapa mental, abre um novo galinho, abre uma nova linha e coloca o novo. Por que isso? Você começa a ter ideias relacionadas àquele tema escolhido inicialmente. Então, a gente começou a definir os subtemas. Dentro desses subtemas, você começa a pesquisar sobre eles. Por quê? Eu tenho que pesquisar a relevância. Esse tema ele é importante para a minha área de formação? Sim. Ok. Ele está relacionado à minha área de formação? Sim. Beleza. Vamos seguindo. Depois, esse tema, ele tem um ciclo de vida pertinente? O que quer dizer isso? Significa que você verificou que principalmente quem está na área de tecnologia, quem está na área de legislação, às vezes você vê que tem algumas diretrizes que elas estão mudando, que são tendências que estão mudando, e pode ser que nos próximos 10 meses eles não estejam mais ali naquela mesma vertente. Então você começa a pesquisar se existe realmente um ciclo de vida daquele tema selecionado. Eu estou trabalhando com sustentabilidade. É um tema atual? Sim. É um tema que ainda eu tenho previsão dele continuar existindo nos próximos 10 meses, um ano? Sim. Legal. Então, eu tenho um tema selecionado, um subtema selecionado dentro da área de sustentabilidade. Pegar apenas um outro galho, um outro teminha lá dentro para ir delimitando. Então, você começa a trazer foco para o seu trabalho. Você começa a trazer foco para o seu TCC. E por que é importante? Quando você começa a ter esse foco, a ter essa delimitação do tema e do subtema selecionado, você consegue trabalhar um TCC mais robusto, você consegue trabalhar um TCC com ideias mais amadurecidas que vão te ajudar. Então, isso daí vai trazer um TCC mais robusto, um TCC de maior conhecimento, que você consegue aplicar os conhecimentos técnicos e os conhecimentos acadêmicos desenvolvidos até o momento. Então, isso daí é a segunda parte. Dentro da delimitação do subtema, mantendo aquele papel, aquele aplicativo que você começou a desenhar o teu mapa mental, o teu brainstorm. Amanhã surge uma nova pergunta sobre aquele tema, aquele subtema. Você vai lá e anota novamente. Qual a diferença de eu anotar no papel ou eu anotar num aplicativo? Quem usa mapa mental, fazendo no rascunho no papel,
você tem a linearidade da tua decisão, a linearidade do teu pensamento. Então, segundo pesquisas, quando a gente escreve, materializa alguma ideia, é quando você escreve. Se você escreveu e materializou aquela ideia, você começa a desenvolver uma linha de pensamento. Então, ele acompanha a linha de pensamento. É obrigada a usar só folha de papel, caneta ou lápis? Não, não tem problema nenhum se não usar. Camila, eu prefiro fazer no aplicativo, eu tô ali no ônibus, eu tô no metrô, eu acho que fica mais fácil para eu escrever. Veio a ideia no trabalho, eu tô com o smartphone na minha mão, eu entro no app e já faço. Dá para ser também? Sim. Qual a diferença? O app você vai ter ali, vai colocar, você vai adicionar. O app ele não tem um espaço finito, como uma folha, né? Então você consegue arrastar a ferramenta, né, o nosso palco, e ir adicionando novos galhos, novas ideias. Dá certo também? Sim. Qual a diferença? Você tem a construção e você consegue compartilhar aquela construção. Então, em termos de layout, em termos de design, fica muito mais bem organizado, não tenha dúvidas. E vai estar sempre na sua mão, né? Sempre ali no smartphone. Essa é a parte boa. Parte ruim, às vezes você tem ali um contratempo com o teu smartphone, acontece um determinado acidente, acontece alguma coisa e o seu smartphone não tá mais ali. De repente, você não conseguiu assistência, não deu certo, foi roubado, enfim. O que acontece? Você acaba perdendo toda aquela construção que você fez. Tá? Então você vê o que tem que ser melhor para você, qual das duas ferramentas você consegue utilizar. Durante essa semana, eu vou soltar no feed material sobre construção de mapa mental e construção de brainstorm. São duas ferramentas diferentes que elas ajudam na construção da ideia e na escolha do tema e a delimitação do subtema. Isso é muito importante. Dentro do meu subtema do meu TCC, você selecionou a ideia, já viu que é importante, já viu que é relevante, que ela é pertinente, que está relacionada à sua área de formação. Legal. Você vai lá e começa a pesquisar mais sobre aquele assunto. Quando você começa a pesquisar mais sobre aquele assunto, você começa a ter um referencial teórico maior e um embasamento científico sobre aquele conhecimento. O que eu falo em embasamento científico? Sempre falava para os meus alunos quando eu dava aula de TCC. Não adianta pegar e falar, olha, eu vou pesquisar num blog, eu vou pesquisar num fórum, vou pesquisar numa enciclopédia online livre. Isso não adianta. Conhecimento científico embasado, você vem de material publicado, revisado, que não exprime opinião pessoal. Então é importante destacar isso também. Por quê? Quando você vem numa introdução e traz algum dado, esse dado ele tem que ser fundamentado. Então, mesmo que você está trabalhando ali com lugares históricos, você tem um dado que ele remonta uma determinada data, um determinado período. Então, você tem subsídios e respaldos certinhos, né, para trazer para sua introdução. Quero trabalhar com citação dentro da minha delimitação, dentro da minha justificativa, da minha escolha do subtema. Posso? Pode. Citação normalmente indireta, que é aquela que está dentro do texto em prosa, ela é de até 3 linhas, de acordo com a ABNT, e você já expõe o autor e o ano da publicação. Normalmente vem ali com afirmações ou ela vem com definições. Então você traz esses dados ali e eles são dados pesquisados e dados publicados em revistas científicas, em livros, tem um respaldo bibliográfico, ok. Então quando você faz isso, você justificou a escolha daquele seu tema. Você trouxe dentro da tua introdução a escolha do seu tema. O que mais que a gente consegue colocar dentro da introdução? Na introdução nós conseguimos apresentar o tema e apresentar uma contextualização. Primeiro, eu estou começando meu TCC, eu quero fazer o melhor TCC da turma, e daí você tem aquela ideia de trazer muito conhecimento para um TCC só. O teu TCC fica pesado, ele fica grande demais, ele fica confuso demais. Então é legal você trabalhar ali, um pedacinho do seu TCC, e dentro desse pedacinho você
trazer um conhecimento muito bom sobre aquela temática. Como que eu começo a escrever a introdução, então? Página em branco, tal, fez lá a folha de rosto, elementos pré-textuais. Você inicia a sua introdução contextualizando o seu tema. Então, de cara, o seu leitor vai olhar e vai falar, poxa, ele está fazendo uma reflexão, ele está fazendo uma leitura daquele conteúdo a partir de dados oficiais, a partir de dados científicos ou dados históricos também. Então, você começa a contextualizar, a trazer informações que vão trazendo uma linearidade de tempo para o seu trabalho. Você começou a embasar, você começou a apresentar aquele tema, aquela seleção daquela escolha para o seu leitor. Depois, você começa a apresentar o seu tema, alinhado à sua área de formação, por que ele é importante, por que ele é pertinente, por que ele é relevante. Então, você pega aquele tema grandão, lembra aquele tema central que eu falei no início? Traz ele para o teu segundo parágrafo. No teu terceiro parágrafo, você começa a apresentar partes específicas da seleção desse subtema. Você começa a olhar que dentro daquela temática que você apresentou no parágrafo anterior, você tem subtemas que são tão importantes quanto que serão tratados ao longo do seu trabalho. Então, você começa a inserir partes do subtema e dados atuais do subtema. Então, vamos lá. Onde que eu consigo esses dados atuais desse subtema? Se você estiver pesquisando na área científica acadêmica, geralmente eu indico o Google School, né? Que é uma ferramenta da Google que tem vários artigos científicos e você consegue traduzi-los. Então, dentro da BNT, tem ISBN, tudo certinho, tem publicação do DOI. Então, isso é importante. Camila, eu fui lá e coloquei um dado científico que eu peguei do Google School, mas eu quero trazer ali para o Brasil. Dados do IBGE, se forem dados históricos, dados de alguns ministérios, se forem dados relevantes, né, se forem dados relacionados ao seu setor, dados dos órgãos de classe, por exemplo, quem trabalha na área de legislação, quem vai ser bacharel em direito, tem a área ali, técnico em serviços jurídicos também, tem a OAB, a área da saúde, tem os seus conselhos regionais, né, de cada uma das profissões. Então, você consegue trazer dados dos conselhos de classe também. Então, você coloca de acordo com o dado e daí coloca o número e a informação de onde ele foi extraído. Essa informação que foi extraída te traz atualização na tua introdução. Ele denota que você é um pesquisador, um autor pesquisador, que você trata com dados reais e dados relevantes, mostrando a importância do seu tema. Lá, quando você colocou na introdução, todos esses dados, eles vêm de referências de autores que você retirou de algum lugar. Os dados que foram apresentados na sua introdução, eles devem ser referenciados lá nas referências de acordo com a BNT. Então, independente se é TCC de graduação, de nível técnico, de nível mestrado, doutorado, todos eles eu trago uma contextualização na introdução, mas eu referencio lá no final, tá? Então, também é um dado ali, uma parte importante. Por fim, você já escreveu os 3, 4 parágrafos bem escritinhos, tudo certinho, e você tem que apresentar para o seu leitor como que seu trabalho foi organizado. Então, você começa a apresentar cada um da organização do seu trabalho, cada um dos capítulos. Então, você começa a explicar para o seu leitor que no próximo capítulo você vai trazer os objetivos do seu trabalho, trazer as pesquisas do seu trabalho, problemas, justificativas, hipóteses. Então, você começa a apresentar o seu trabalho. Para o leitor fica uma leitura mais fluida, fica mais tranquila de ler e mostra a organização do seu trabalho. E para o seu orientador também fica mais fácil, porque mostra que você pesquisou aqueles dados, que são dados relevantes e não são dados de um site qualquer da internet que você pegou. Normalmente você pode pegar dados também, eu esqueci até de falar, desculpa, que é relacionados a associações. Então, às vezes você tem associações, às vezes você não tem um órgão de classe que traz representatividade para o seu tema,
mas você tem associações ou organizações que trazem dados, que trazem estudos também. Você pode trazê-las ali para o seu tema, para o seu trabalho. Você começa ali a delimitar o seu trabalho. O que mais que é importante destacar? Citação. É obrigado a inserir na minha introdução? Não necessariamente. Ele ajuda, mas não é obrigatório. A introdução vai ter em torno de 1, 2 páginas, no máximo 3, porque todo o tema vai ser discorrido posteriormente nos outros capítulos. Então, você consegue trabalhar com ela ali tranquilamente, mas não tem a obrigatoriedade dela existir. E uma citação direta, que é aquela citação que você copia todo o trecho daquele autor e referencia aquele autor. Pode colocar? Normalmente não é recomendado. Por quê? Porque esse é o momento que você não demonstra a ideia de outro autor, mas sim que você apresenta o seu tema para o seu leitor. Entendeu a diferença? Então vamos lá. Quando você coloca uma citação indireta, que ela é composta de até 3 linhas, e está formatada dentro do corpo do seu texto da introdução, você reforça ou justifica ainda mais a importância da escolha daquela temática e da escolha daquele subtema. Quando você traz uma citação direta, que ela é composta de mais de 3 linhas e que você traz ela para o seu texto, mas ela é extraída de outro autor, é legal você trazê-la ali para as referências teóricas, para fundamentação teórica, para a revisão sistemática da literatura, onde você trabalha com autores específicos relacionados àquela temática. Isso é importante destacar. Outro ponto interessante que a gente coloca na introdução também. Às vezes você está trabalhando com temas polêmicos e existe aquela polarizaçãozinha daquele tema, onde você acaba precisando trazer as diferenças, as dicotomias daquelas ideias. Então, dentro da apresentação da introdução, você pode trazer as 2 linhas, você mostra a ciência que aquelas 2 linhas existem, né? Cada um na sua área, mas você optou por determinada linha, por determinado motivo. Então, meio que você já apresenta o seu tema, já apresenta o seu subtema e delimita. Sei que existem 2 linhas, sei. Mas o meu trabalho vai trabalhar especificamente com aquela linha e vai trabalhar especificamente com aquele problema, com aquele objetivo. Para o seu leitor já fica claro o que você vai estar fazendo. Então ele fala, ok, vou terminar de ler esse trabalho, vou terminar de ler essa pesquisa, ou não me interessa. Então já fica muito claro, mostra senso de organização e senso de pertinência no tema. Camila, posso colocar os 2? Eu quero fazer o debate, eu quero explicar essa dicotomia que existe no trabalho. Pode, só que na hora de organizar os seus capítulos e os subcapítulos, você tem que estar bem separadinho, para que evite a confusão e a desorganização da leitura. Entendeu por que é importante? Então, também isso daí é um recorte interessante que a gente precisa fazer. Quem trabalha com TCCs, quem está fazendo TCCs de desenvolvimento de produtos, vamos lá. Eu tenho 2 desenvolvimentos de produtos, então eu tenho 2 vertentes. Desenvolvimento de produtos físicos, você consegue criar uma prototipação, que você consegue tirar do papel além da parte escrita e você traz ele lá para o seu físico, né? Então você tem essa proposta de validação, de usuário e tudo mais. Você faz um trabalho já na introdução explicando que é um desenvolvimento de um protótipo de um produto de tal área, que é relacionado também à sua área de formação. Normalmente engenharia de materiais, alguns tipos de engenharia específicos tem, parte de desenho industrial tem também, parte de vestuário, moda, todos eles vão ter a criação às vezes de produtos. Quem que vai me falar se eu tenho que criar um produto ou não? O seu orientador. Então, nunca esqueça de perguntar para o seu orientador se na sua área de formação esse produto ele é um planejamento, ou seja, ele é um projeto que eu vou fazer e vou apresentar no meu trabalho, ou se ele vai ser uma prototipação, se ele vai sair efetivamente do papel. Então, também ali é importante. E lá na introdução você já explica
a sua temática, a delimitação da escolha desse tema, inclusive o desenvolvimento dessa prototipação ou desse projeto. Então você já apresenta para o seu leitor, olha, vamos fazer a prototipação, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tá ali dentro do seu trabalho. Para a galera de TI, tô vendo aqui gente de TI aqui, então vamos lá. Quem é de TI? Eu tenho desenvolvimento de um produto? Sim. E quem é esse meu produto? Software. Ou quem trabalha com desenvolvimento de serviço, é um outro tipo de produto. Mas ele não é palpável, eu não consigo tirar ele do papel. Ele existe no mundo virtual, ele existe no mundo das ideias, mas ele está ali. Como é que eu faço para explicar para o meu leitor que meu produto é isso? Lá na introdução, você vai explicar para o seu leitor que vai se tratar de desenvolvimento ou prototipação de um sistema, de um protótipo, de um aplicativo, de uma base de dados, e você começa a explicar. Por que logo na introdução? O seu leitor tem que compreender que o teu TCC ele vai estar relacionado a essa área de formação, mas ele vem do mundo ali do software, do mundo virtual. Eu estou trabalhando com cibersegurança, eu estou trabalhando com desenvolvimento de jogos e plataformas, aplicativos. Então a gente começa a trabalhar ali com outra área. Então é importante a gente colocar isso daí para o leitor também. O seu professor de TCC, ele sempre vai orientar qual é a ideia da área de formação, de acordo com a grade curricular da escola, da universidade. É desenvolvimento de software? Sim. É desenvolvimento de aplicativo? É desenvolvimento, às vezes, de jogos? Quem está trabalhando com plataformas de jogos digitais acaba desenvolvendo avatares, ou apenas personagens, ou o jogo todo. Então, tem que olhar se ele vai estar ali, se ele contempla ou não sua área de formação, e já explicar na introdução. Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento, você vai ter vários prints da tela. Então, o teu leitor tem que ficar claro aquilo que você desenvolveu. Na área da saúde, normalmente trabalha-se com muitos estudos de caso. Então, também explicar que está sendo estudos de caso, a metodologia que está sendo desenvolvida e trazer isso daí. Quando a gente traz essa explicação, você começa a delimitar o seu tema. Então, quando você tem no parágrafo posterior a apresentação da divisão dos capítulos, fica muito claro para o seu leitor aquilo que está sendo trabalhado, certo? Então, eu expliquei para vocês hoje o que são os temas, o subtema, todas as leis que estão ali dentro da relacionada à área de formação é importante colocar também, né? E a divisão é escrita da introdução. A introdução ele é um capítulo inicial, né? Mas ele sempre vai ser revisto. Qual que é a ideia para a gente não ter retrabalho na introdução? Primeiro você organiza a sua ideia dentro do papel, brainstorm, mapa mental, faz ali seu esboço, traz ele para a sua introdução e depois você vai desenvolvendo o seu trabalho. Todos os demais capítulos têm que estar coerentes com a tua introdução. Então a introdução é um capítulo que às vezes você vai desenvolver o seu trabalho inteiro e você vai voltar para mexer nela. É normal. Mas a gente evita um grande retrabalho quando a gente delimita e traz essa pertinência. A gente fala que são os 3 filtros: a pertinência, a relevância e o ciclo de vida. Isso vai trazer mais potencial para o seu trabalho e o potencial de você continuar o seu trabalho em pós-graduação. Vou fazer uma pós, vou fazer um MBA, vou fazer um lato sensu, stricto sensu, vou fazer um mestrado, um doutorado. Gente, tá ali, você fez um bom trabalho, você fez uma boa pesquisa, você tem solidez para continuar esse caminho. Quando eu falo em solidez, por que é importante? Porque se você não tiver solidez no seu trabalho, no meio do teu trabalho pode ser abortado, pode acontecer alguma coisa e você falar, vou ter que mudar meu tema, vou ter que refazer tudo do zero, porque não foi bem planejado. Então gasta-se um pouquinho mais de tempo agora para evitar o retrabalho. Então a gente consegue zerar o retrabalho usando essas técnicas, tá bom? Bom, estou encerrando por aqui, deixa eu ver aqui nos comentários, não tem dúvidas. Durante a semana eu vou falar sobre como a gente organiza esses objetivos que foram pesquisados na introdução, como que eu elenco, como que eu escrevo eles e como que eu defino os meus problemas e as minhas hipóteses alinhados aos objetivos. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, pessoal que mandou os directs durante a semana também com as dúvidas. Então, muito obrigada. Essa live vai ficar disponível no Instagram,
e no meu canal oficial do YouTube, tá? Posteriormente agora eu vou colocar no YouTube. Gente, muito obrigada e uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau!